Amiguinhos, vocês assistiram Deadpool e Wolverine? Hoje é sábado, o filme estreou na última quinta. Se você não assistir até o final da semana, deixe para assistir no streaming. Muito se fala dos motivos que deixaram as pessoas longe dos cinemas nos últimos anos. A pandemia, é isso, o streaming, etc, etc. Mas a verdade é que os cinemas estão meio vazios, não são mais como eram antes. E aí vem Deadpool e Wolverine. O filme que prometia ou promete salvar o universo Marvel no cinema. Devolver as pessoas às salas de cinema. Fui assistir no dia da estreia, quinta-feira, eu, Luciana e Patroa, o filme que promete tanto. Mas esse vídeo aqui não é sobre o filme, até porque eu fiz uma pequena crítica lá no meu Instagram e também eu podia estar falando das merdas que eu fiz nos últimos dias, mas eu vou falar das merdas dos outros, porque eu, desde a pandemia, desde que me afastei do cinema, a verdade é que eu não sinto mais falta de ir ao cinema. Adoro assistir o filme em casa, tranquilo. Então, o streaming para mim foi uma dádiva. Mas os cinemas, a magia do cinema precisa de vocês. E o que acontece? Nos últimos dias, para quem queria assistir o filme e para quem se incomoda, especialmente com spoilers, foi assim uma coisa absurda. Isso é. Se você não assistiu até agora, deixe para assistir no streaming, porque daqui a mais um dia, ou talvez ainda hoje, você vai saber de tudo o que acontece no filme. Começa que um mês atrás, 20 dias atrás, já teve vamos falar assim, uma pequena pré-estreia de 40 minutos para influencers lá fora, tal. Mostraram 40 minutos do filme para uma série de pessoas que vão te influenciar a assistir. Então, já nessa primeira etapa, dias atrás, semanas atrás, você já sabe de uma série de coisas que estão no filme, de coisas que estão no filme. Então, o próprio estúdio me solta trailers, 2 ou 3 trailers, revelando muita coisa. Não tudo, até porque tudo você vai saber logo logo, talvez hoje, é porque o que tem de spoiler. Então, te revelam uma série de coisas que poderiam ser surpreendentes quando você vai assistir ao filme. Então, o Wolverine de máscara, Lady Deadpool, uma série de outras coisas, eu não vou ficar falando aqui porque tem gente que talvez não tenha visto esses trailers, mas metade do filme você já sabe qual que é a história, o que vai acontecer, etc. Porque os estúdios e o estúdio está com tanto medo das salas não encherem, desse filme não ser a salvação, que ele começa a te dar toda a informação, até um mês antes de estrear, ele já passa pedaços do filme para as pessoas, para os influenciadores que vão convencer você a assistir. Então, fui ao cinema. Relembro o que é ir no cinema. Tem muita gente que já esqueceu do que é ir no cinema. Mas no cinema é você pagar um estacionamento caro, você pagar caro pelo ingresso do cinema, que tem aquela história da meia. Então, eu sou um trouxa, geralmente, e pago inteira. Mas o mundo inteiro paga meia. Inclusive na CCXP e outras coisas. Por quê? O preço do cinema é tanto. Mas se você for estudante, se você tiver Bradesco, se você tiver Vivo, se você for índio, se você for qualquer coisa, tiver o cabelo loiro, se você for de cosplay e tal, você paga meia. Então se você paga inteira, como eu geralmente, você é trouxa como eu. Porque ainda tem, o cinema é caro pra caramba exatamente pra sustentar, porque tem uma lei em cima disso, já falei outras coisas, de meia entrada. CCXP então, você leva lá tem a inteira, mas você leva alimento, você leva um livro, você leva um alô, você é PCDI, você paga meia também. Então, show! Mesma coisa. Então essa lei da meia, do estudante, é uma outra palhaçada, mas é a lei, tá? Entendi. Então, mas você paga caro no cinema. Aí você vai lá no Cinemark, como eu vou lá do Eldorado, paga caro também na pipoca, e paga caro também naquele refrigerante do copão, que vem um copo de papel, que não fecha direito, não apoia no negócio, então a coca fica caindo, porque que merda de cinema, hein, Cinemark? Um copo, vocês não conseguem fazer um copo que caiba no assento.
Vocês vendem um negócio que não cabe e que não fecha direito, com um canudo de papel. Então 10 minutos depois do filme, você não toma mais nada porque o canudo tá igual o Bilal do Zeca, tá igual o meu daqui a alguns anos, mole e fechado. Então, você vai lá, e aí você senta, com aquela história, aí só tinha a sessão 3D, que é uma outra coisa também. Os caras até hoje querem empurrar o 3D no seu fiofó. Então você é obrigado lá a assistir o 3D. Eu, um idiota, 2 óculos, porque tem os áudio de grau e tal, mas só tinha o 3D. E assistimos ao filme. Legal, legal. Me diverti, mas é um filme clubista, vamos falar assim. Porque se você não acompanhou os anos dos filmes de heróis da Fox e outras coisas, se você não assistiu, por exemplo, Loki, a segunda temporada, que tem a explicação do que é AVT, do que é um monstro de fumaça, de como funciona o vazio, você sai que nem a minha esposa, com uma cara de bundão, assim, ó, com cara de bundão. Então, mas eu falei que não vou entrar na questão do filme. Mas imagine só que a gente foi assistir o filme. Quando eu comecei a assistir, metade do filme, como eu disse, por causa de spoiler, por causa disso e aquilo, isso é antes, eu fui no dia da estreia, não é na pré-estreia, eu fui no dia da estreia, você já sabe metade do filme, mas ainda haviam surpresas que me tiraram um baita sorrisão do rosto, porque eu tinha toda essa bagagem que eu citei antes de assistir o filme. Porém, ainda antes do filme, os próprios fabricantes de colecionáveis, Air Studios, Hasbro, etc., Hot Toys, já começam, não um dia depois, uma semana depois, no dia da estreia e antes da estreia, já te dão uma série de informações. Então, fico aqui imaginando, você que assistiu o filme, imagine se você tivesse ido ao cinema e não soubesse que o Hugh Jackman fosse vestir, não a roupa, mas só a máscara. Não seria muito mais legal falando, a máscara... Não, mas a gente já sabia da máscara há muito tempo. E aí assistiu o filme, saí, tal, você sai feliz e desapontado porque você já conhece a maior parte do filme, por causa do estúdio, por causa dos fabricantes e por causa dos tais influenciadores. E aí, muita gente que saiu do cinema já conhecia a história toda, porque existe um negócio que se chama pré-estreia. E é por isso, esse é um outro problema. Pré-estreia é aberta para a imprensa. Para a imprensa lá fazer propaganda sobre o filme. Então, para convencer as pessoas a irem no cinema. Não, aí vai um montão de gente na pré-estreia. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem gente que filma parte do filme, tem spoiler de ator que as pessoas nem esperavam, mas já tinha print no dia que eu fui assistir. Então, porque o cara vai lá com uma câmera escondida. Tem um montão de influenciadores e tal que já te contam uma série de coisas no vídeo antes da estreia, logo depois da pré-estreia. Então, e imprensa? Pô, eu sei, eu tenho um montão de amigo meu que vai na pré-estreia, gosto de todos vocês e vocês sabem disso, mas a crítica é, tem um montão de gente que não é jornalista. Você vai lá por causa do clube, porque é amigo, isso e aquilo, e depois saem jogando spoilers na rede, ou com foto ou com informação. Então a pré-estreia, que era algo para levar pessoas a convencer outras a assistir ao filme, fode com a experiência. E eu não me incomodo com spoiler. A Luciana ficou louca da vida, a hora que confirmou alguns. Mas se eu soubesse, se eu tivesse visto o que eu vi depois do filme, eu não teria assistido no cinema. Teria esperado o streaming. Por quê? Já no dia seguinte, estamos em época de San Diego Comic Con. Convenção enorme, a mais importante do mundo, lá em San Diego. E aí tem um painel sobre o filme. Então tá lá o pessoal do Omelete, tá lá o Romariz, que também já tinha dado um montão de informações do filme, do Omelete, e aí ele tá lá, filmando o painel, e mostra os atores que ninguém sabia que estariam lá. Por exemplo, uma vez que você vê o ator, aí você sabe que tem personagens que não foram revelados. E ele coloca, olha, spoiler, pra que isso? Pra aparecer, pra mijar no poste e falar, olha, eu estou aqui. E aí estraga isso aí. Por isso você coloca spoiler, às vezes você tá no mudo, a tela tá aberta no Instagram, que foi o que aconteceu, mas eu já tinha assistido o filme, eu vejo, caramba, revelaram tudo, a maior surpresa, ou as maiores surpresas estão reveladas no painel, e alguém filmou e meteu na tela. Ele podia colocar, olha, tô no spoiler aqui, ó, várias surpresas, tô no painel, tem várias surpresas, e cortar. Uma foto só do painel cortando as pessoas, não, mas o cara faz questão de te dar, de estragar a surpresa inteira do filme. E de novo, eu não me incomodo com spoiler, mas se eu tivesse visto aquilo ali, e eu não estou falando
uma semana depois da estreia. Eu tô falando no dia da estreia. Às vezes até na pré-estreia. Aí você vê uma informação dessa e fala, caramba, se eu tivesse visto isso, eu já sei o filme todo. Eu poderia esperar para assistir na minha casa, de graça, no streaming, comendo pipoca com os gatos. Então, além de todos esses elementos, do cinema ser caro, dos roteiros de super-heróis serem ruins, dos filmes serem ruins, da pipoca ser uma merda, do Cinemark ser uma merda e outras coisas, você vai no cinema e não é surpreendido por nada. Não tem um plot twist, nada. Por quê? Porque já te deram toda a informação, porque abriram a história da pré-estreia. E hoje em dia, qualquer Zé Ruela, qualquer carequinha velho, vai lá na pré-estreia como imprensa e depois conta tudo para ti. E o estúdio revela isso 40 dias antes, os fabricantes revelam. Então, cadê a magia do cinema? Eu sou a favor, e aí agora pode me xingar, o cinema tem que acabar. O cinema tem que acabar, porque é um tesão assistir em casa. Você não sair de casa nos dias de hoje é uma maravilha. E o cinema, o estúdio, porque o Cinemark também dá ingressos para pré-estreia para todo mundo, o estúdio, o cinema, todo mundo, esse pessoal tem que se lascar. E é o que eu sempre digo, o marketing jovem, eu não sei se é jovem que faz essas ações de marketing, mas porra, você acaba com o filme, acaba com a surpresa toda. Parece que eu tô bravo? Eu não tô bravo, mas eu tô embasbacado como as pessoas são burras. E de novo, é um filme ainda clubista, vamos falar assim, que você tem que... Ah, mas você não precisa assistir os outros que você citou. Ok, mas quem não conhece toda essa história, fica um negócio sem graça. Tem um montão de referência que eu conheço, que a Lu conhecia, mas minha esposa, que gosta da Deadpool e do Hugh Jackman, foi lá e falou, tá bom, é isso aí. Então, essa é a experiência do cinema atual. Então, parabéns aí ao estúdio, porque ainda é o enterro da Fox, esse filme, ó, celebração do fim, mas parabéns ao estúdio, parabéns ao Cinemark pelos motivos que eu falei, parabéns a você, imprensa, jornalista, que que estraga a experiência dos outros e estraga a possibilidade. Puxa, eu gastei uma grana, imagina, entre cinema, pipoca, estacionamento, comprei o da esposa, eu podia ter economizado, sei lá, 200 paus talvez, e assistir na minha casa. Se eu tivesse visto, graças ao Omelete e outros, se eu tivesse visto esses spoilers todos, 1 hora antes de eu ter acabado de assistir o filme. Seria perfeito. Não precisaria nem sair de casa. Então, é isso. Digam aí se vocês concordam com tudo isso que eu disse. É chato, eu sei que tem gente que detesta spoiler. A Lu, a hora que viu lá o ator de Wolverine e tal, que ela ficou louca da vida, falou, caramba, eu nem tinha assistido o filme, eu vi isso hoje 9 horas da manhã. No dia da estreia, 9 horas da manhã, eu já tinha tomado um baita spoiler. E continuem chamando aí os influencers, tal, etc. E o cinema vai acabar e eu vou poder assistir as estreias todas no meu sofá tranquilamente um dia, tá? Concordem ou discordem, se você gostou desse vídeo, veja os outros e se inscreva aqui no canal para mais vídeos. Talvez mais ou menos, eu vou mostrar toda essa cagada que eu fiz aqui lá no Pens and Dolls and Iron num próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.